Filmes de comédia besteirol. Um gênero que ficou muito conhecido lá pelos anos 80, anos 90, até os anos meados dos anos 2000 ali. Ele acabou sendo um gênero de comédia, um subgênero, na verdade, da categoria de comédia, muito conhecido. E tiveram inúmeros filmes com abordagens desse tipo. Porém, de alguns anos pra cá, filmes como esse têm desaparecido cada vez mais. Muito difícil hoje em dia você encontrar filmes que têm essa proposta de seguirem esse subgênero. Filmes que faziam muito sucesso antigamente, como por exemplo, Corra que a Polícia Vem Aí, American Pie, Top Gang, Todo Mundo em Pânico, também são ótimos exemplos de filmes besteirol que fizeram um grande sucesso durante seu lançamento e durante sua vida útil como filme. Nesse vídeo eu quero tentar discutir, na verdade, um pouco melhor do porquê esses filmes terem desaparecido com o passar do tempo. O que acabou levando a não valer mais a pena produzir filmes desse tipo. Talvez não lucrassem mais, talvez o público não estivesse mais assistindo, não estivesse mais gostando desse tipo de filme. Vamos tentar entender nesse vídeo aqui agora. Bom, para seguir com esse vídeo, eu vou usar alguns filmes como pontos em uma linha do tempo para eles representarem a sua época ou algo específico que esses filmes acabaram fazendo. Mas a maioria deles é só para representar a sua época. O primeiro filme que a gente vai acabar usando aqui, ele é de 1980. É o filme Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu. A ideia do filme é ser um filme de paródia. Principalmente daqueles filmes de catástrofe que aconteciam muito na época. E o filme todo acaba se passando dentro de um avião, onde a equipe de pilotos acabou tendo problemas de, digamos que, intoxicação alimentar. Boa parte da equipe da aeronave acaba tendo problemas dessa infecção alimentar e acaba gerando vários acontecimentos e acaba tendo muita piada visual esse filme. Eu não aguento mais. Eu quero sair daqui. Eu quero sair daqui. Fique calma, senhora, por favor, tente se controlar. Deixa que eu cuido dela, aeromoça. Eu quero sair. Fique Eu quero quieta sair aí. daqui. Quieta! Dá licença, eu cuido disso. Eu sou médico. Por favor, moça, fique calma. eu quero- Cala esta boca, diabo! Cala a boca! Fica quieto! Doutor, chamada telefônica. Tudo vai acabar muito bem. Por favor, procure se controlar. Eu quero sair daqui. Eu quero sair daqui. Eu quero sair. Além de algumas piadas de cunho sexual, Sábio de geleia. algumas piadas de paródias de outros filmes ou de artistas que eram muito famosos na época, ele acaba sendo um filme muito datado, se você for acabar vendo hoje. Mas ainda assim, se você largar a ideia de filmes como você vê hoje, a ideia de produções como é vista hoje, a profissionalização dessas produções, ainda é um filme assistível. Você consegue realmente ter algum prazer assistindo esse filme, apesar de ser um pouco mais difícil. Diferente dos outros dessa lista, que independente se você assistiu hoje ou assistisse na década de 90, seriam ótimos filmes ainda, mas esse especificamente é um pouco mais datado. O que eu acabei querendo dizer com tudo isso é que esse filme é muito mais datado do que os outros aqui da lista. Tanto os filmes de 90 quanto 2000, eles têm uma edição muito mais rápida. A edição desse filme, se você for assistir ele hoje em dia, ele ainda é uma edição muito lenta, uma edição com piadas lentas, construções de piadas, que você acaba prevendo o final da piada muito antes dela vir, tá ligado? E isso acontece muito nesse filme. Apesar de terem piadas muito boas, ter cenas muito boas, o elenco ser ótimo, mas ele ainda é muito datado porque ele tem um ritmo muito lento. Por isso ele fica um pouco mais difícil de assistir. Mas ainda é um ótimo filme e recomendo muito você assistir. E bom, o próximo representante aqui da lista é o Corra que a Polícia Vem Aí, sendo toda a sua trilogia representante aqui, porque todos são ótimos filmes. Não conseguiram errar em nada nesses filmes. Outra característica também muito presente nesses filmes, ele também faz parte daquela ideia de paródias de outros filmes que aconteciam, tanto de investigação policial quanto de detetives, que
muito presente ali na época. E a maioria dos filmes aqui de comédia besterol, você vai ver essa característica muito forte. A característica de paródias dentro do filme. Não importa se for como menções a outras pessoas famosas na época, ou a outras produções famosas na época, sempre tem muito desse tipo de humor dentro do filme. O filme Corra que a Polícia Vem Aí, o primeiro, ele é dirigido, na verdade, pelos mesmos diretores do filme Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu, que é o nosso primeiro filme que a gente acabou de falar. E nesse filme, Frank, que é um detetive da delegacia de polícia ali, ele acaba ficando sabendo de planos de assassinato à Rainha Elizabeth II, e ele acaba desenrolando uma história sem pé nem cabeça. Você não consegue mais entender a trama principal desse filme, porque você acaba se perdendo em todas as outras piadas que eles acabam fazendo. É um filme muito bom, tem ótimas cenas de comédia. É muito bom você estar assistindo ele, é uma ótima indicação. Wanna go straight? I'm tired of the lies. Oh, kiss me. Please kiss me. I've never kissed lips so innocent, so pure. Bom, seguindo na nossa linha do tempo, temos os anos 2000. E nos anos 2000 a gente ainda tem um grande problema. Porque nos anos 2000 houve um boom gigantesco nos tipos de filmes, principalmente de comédia, mas em comédia besterol teve lançamento de muito filme. Teve Zoolander, Não É Mais Um Besterol Americano, Todo Mundo em Pânico, American Pie, O Império do Besterol Contra-Ataca. Tem uma lista infinita de filmes que acabaram saindo ali em 2000 até 2005, que fazem parte dessa cena de comédia besterol. Mas, para acabar escolhendo um representante para cá, a gente acaba ficando entre dois filmes que vão acabar sendo muito citados, até como exemplo aqui, que seria o American Pie e Todo Mundo em Pânico, que provavelmente esses filmes já são mais novos e você provavelmente já conhece, já assistiu, nem que seja um ou outro dessa lista, e você provavelmente já conhece a trama deles. Mas, para quem não sabe, American Pie é um filme onde ele tem um elemento de paródia bem grande, mas ele é muito mais uma sátira quanto a filmes adolescentes que rodavam na época. Filmes do tipo daqueles, a garota que eu vou chamar pro baile, e nossa, eu estou precisando passar na faculdade agora. Todos aqueles clichês de filmes adolescentes que estavam passando na época, ele junta nisso tudo, mastiga até não aguentar mais e cospe essa obra de arte que é American Pie. Ah, Jim. Pai? Eu estava olhando este retrato de família. Esse dia foi divertido, não foi? Sim, claro, foi. Jim, eu quero falar sobre masturbação. E bom, já do lado do Todo Mundo em Pânico, ele é uma outra sátira, uma outra paródia do filme Pânico. Mas mais especificamente, ele leva esse nome, Todo Mundo em Pânico, por conta do filme Pânico. Ele satiriza principalmente na trama principal essa questão do pânico e do scary face lá, o máscara, o cara assustadora lá. Mas durante o filme ele acabam parodiando outras situações que sempre ocorrem em filme de terror ou algo do tipo. E tem referência a muitas pessoas da época, muitos acontecimentos da época. E esse filme acaba sendo também pelo menos o primeiro filme deles, que é o Todo Mundo em Pânico 1. Se eu não me engano, o 2 também é muito bom. Eles têm a sátira na medida certa, eles sabem do que eles estão tirando sarro, mas lá pra frente ele tem alguns problemas. Se eu não me engano, são um total de 5 filmes, mas lá pra frente ele tem alguns problemas que a gente vai acabar discutindo depois. Sentado, vendo o jogo, fumando umzinho. Completamente sozinho. E aí? Ué, quem é? Aí, pega a extensão. E aí? E aí? Do quê? Pega a extensão. Oi. E aí? Em 2010,
O gênero ele já estava um pouco mais maduro. Ele já tinha outras características, ainda preservavam muitas das características que surgiram lá na década de 80, foram aprimoradas em 90. 90 eu diria que foi o ápice da ideia criativa, da inserção ali dos filmes. Lembrando que eu não sou porra nenhuma, não faço cinema, não vejo grandes filmes de Martin Scorsese, não entendo porra nenhuma de cinema, de corte de cinema e nada. Eu apenas gosto de assistir filmes e sou um belo apreciador de Adam Sandler. Então, tudo que eu falar aqui é apenas a minha opinião. E bom, continuando, o grande escolhido para representar o ano de 2010, a pedaço ali de 2010, 2008, 2010 ali, até 2012, só poderia ser o título que está mais maduro dentro dessa lista, que ele já pega temas centrais e acaba não parodiando tanto outros temas, mas que ainda é considerado por alguns, por mim, pelo poder a mim embutido por portar esse microfone, eu considero ele ainda um grande filme besteirão, que é Se Beber Não Case. Toda a trilogia são bons filmes, apesar dele se perder com o tempo, mas principalmente o primeiro filme é maravilhoso. A ideia de eles perderem um noivo numa noite de despedida de solteiro em Las Vegas e tentarem procurar aquilo, é tudo maravilhoso. Se eu não me engano é o terceiro também, acho que na verdade é o segundo, que eles acabam perdendo um moleque lá, um cunhado deles, em Bangkok, e tem que achar um moleque. É maravilhoso também esse filme, e aconselho muito você assistir. Provavelmente você já sabe do enredo do Se Beber Não Case, mas é isso. Quatro amigos saem para uma despedida de solteiro, por conta que um deles vai se casar, e no outro dia descobrem que um deles sumiu e eles precisam achar esse cara em Las Vegas, porque o casamento dele é em 2 dias e precisam estar lá. Nesse filme tem Mike Tyson, tem um tigre, tem piadas de cunho sexual com um bebê. Aí, Phil, olha só. O bebê tá se masturbando. Que ideia, cara, se controla. Mas é um filme maravilhoso. Se você quiser assistir ainda hoje em dia, e ele não é mais tão datado, você ainda consegue assistir ele hoje em dia de boa. Um dos primeiros problemas que acaba vindo à cabeça, uma das primeiras ideias que acaba vindo à cabeça, quando se pensa no porquê parar de produzir um tipo de filmes, provavelmente é porque esses filmes gastavam demais e não lucravam tanto, o que é completamente o contrário com os filmes besteirão. A maioria deles lucrou muito bem e teve ótimos números na bilheteria, e também acabaram gastando relativamente pouco para o que era gastado no cinema na época. Como, por exemplo, a gente acaba tendo alguns números aqui. Então, o orçamento de Apertem os Cintos e Piloto Sumiu acabando sendo só de 3,5 milhões de dólares. E ele acabou rendendo 171 milhões de dólares para o estúdio, o que foi um grande sucesso na época. E também ele foi muito bem de crítica durante a sua exibição. E tendo também outros exemplos, como, por exemplo, Corra que a Polícia Vem Aí, que também gastou apenas 12 milhões de dólares para serem feitos. O orçamento dele foi apenas de 2 milhões de dólares, né? E a sua bilheteria de 152 milhões. American Pie, que tem a sua bilheteria de 10 milhões... Bilheteria não, desculpa. Tem o seu orçamento de 10 milhões de dólares e a sua bilheteria de 235 milhões. E o último aqui da lista é Se Beber Não Case, que teve um orçamento de 35 milhões de dólares. Mas a maior bilheteria aqui da lista, pelo menos, teve a sua bilheteria de 469 milhões de dólares. O que acabava dando retornos financeiros para o estúdio muito grandes. E acabava compensando você produzir esses filmes, porque eles custavam relativamente barato, mas tinha um retorno ótimo na sua bilheteria. Então, o que caralhos acabou acontecendo com esses filmes para eles terem parado de ser produzidos, né? Por eles acabarem sendo parados de ser produzidos. Pensando nisso, eu acabei juntando 4 pontos principais do porquê isso acabou acontecendo.
a maioria desses pontos acabam sendo o que faziam a ser as características desses filmes. Como, por exemplo, a sexualização que acontecia. Piadas de cunho sexual aconteciam muito durante esses filmes, tanto na década de 80, 90, quanto 2000. Muitos tiveram essa sexualização, um pouco, de vez em quando, exagerada, mas sempre tiveram essas piadas de cunho sexual dentro deles. E não acho que esse seja o grande problema. Até porque se a gente pegar, principalmente, os filmes dos anos 2000, como o American Pie e Todo Mundo em Pânico, eles têm muito desse elemento da sexualização. Eles acabaram tirando isso como uma das características do filme, de terem piadas de sexualização, e acabaram levando para o enredo do filme. Fazer parte do roteiro, parte da piada principal do filme, é a ideia da sexualização exagerada de algumas piadas. E eles acabaram dando certo. American Pie teve a bilheteria lá extravagante de 200 milhões de dólares, tendo gastado 10 milhões. E isso funcionou durante muito tempo. Tudo bem que hoje em dia, American Pie acabou saindo lá pelos anos 2000, 2005 ali. Hoje em dia seria outra história isso. Realmente é um pouco mais difícil de você pensar de filmes como American Pie saírem hoje em dia. Mas era um risco que tinha na época. Muitos filmes apostaram nessa sexualização e acabaram se perdendo com o tempo. Pode ser um dos efeitos que acabou fazendo esse subgênero de filme especificamente desaparecer. Mas eu não acho que seja o mais forte, até por conta de ter esses exemplos que conseguiram se dar muito bem, mesmo tendo a sexualização exagerada dentro do roteiro ou do elenco. Elenco não, na verdade, porque não tem como ter no elenco. Mas dentro do enredo principal do filme. Já que acabamos falando de características que fizeram, esses se tornaram maiores do que o próprio filme e acabaram fazendo eles aparecerem de vez, uma das principais, talvez a principal característica desses filmes, é a paródia. Esses filmes se baseavam muito em paródias. Muitos filmes, a maioria deles, se baseavam em paródias de outros filmes ou em fazer paródias ou satirações de eventos que aconteceram na vida real, ou de situações, atores, coisas que aconteciam na época. Como eu já tinha citado anteriormente, Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu é uma paródia de filmes de catástrofe. Corra que a Polícia Vem Aí é uma paródia de filmes de investigação e detetive que tinham na época. Top Gang, que também é um filme muito bom, é uma paródia dos filmes do Top Gun que rodavam na época. E assim a indústria se baseou muito em cima disso. American Pie, como paródia de filmes adolescentes, Todo Mundo em Pânico, como paródia de filmes de terror. Cada grande sucesso acabou se parodiando em um tipo de filme que era muito famoso na época. Hoje em dia, dificilmente você vê paródias. Tem algumas páginas de futebol que eu vejo hoje em dia, como a Fute Paródias, por exemplo, que, se eu não me engano é esse o nome deles, que fazem paródias. Que ainda fazem paródias e conseguem fazer um certo sucesso, mas dentro do seu próprio nicho. O maior exemplo que a gente tem disso acaba sendo o Galo Frito, que foi um canal gigante de paródias que teve aqui no Brasil, lá por 2012, 2015. Você não conseguia, se você frequentava a escola naquela época, você não conseguia chegar um dia na escola, depois do lançamento de um vídeo do Galo Frito, e não tá todo mundo gritando e cantando aquelas músicas. Como, por exemplo, a paródia de Big Merda, que acontecia, a paródia que eles fizeram do Big Mac, né, que era Big Merda, e muitas outras, paródia da Copa que teve do Galo Frito. Tudo aquilo era muito emblemático e acontecia muito na época. Mas hoje em dia, dificilmente você vê coisas como essa. Produções tanto musicais quanto produções em filmes acontecerem utilizando essa característica de paródia. O terceiro ponto que eu queria falar era da saturação que esses filmes tiveram. Principalmente dois filmes, que foi a sequência de filmes do Todo Mundo em Pânico e a sequência de American Pie. Eles, com o longo do tempo, foram apresentando, eu acho que cada um tem 5 filmes, e ao longo do tempo conseguia ver que realmente a qualidade ia caindo muito. Os primeiros filmes do American Pie e os 2 primeiros do Todo Mundo em Pânico ainda são filmes muito bons. Se você for assistir hoje, são realmente o ápice da comédia que tinha na época, e hoje em dia eles ainda entregam muita coisa que, se você quiser assistir, você vai gostar do filme. Mas eles ainda têm esse grande problema de arrastarem o máximo possível e saturarem toda aquela franquia.
o que aconteceu com esses dois exemplos. E para exemplificar isso um pouco melhor, eu vou ler aqui a crítica do Thiago Romariz, que escreveu lá pro pessoal do Omelete. Essa crítica é bem antiga, é da época que o filme Todo Mundo em Pânico 5 acabou lançando, mas ele exemplifica muito bem o que acabou acontecendo e dá um gancho do caralho pra eu puxar meu último ponto. Então, eu vou acabar lendo ela aqui pra vocês. Quando tenta fazer graça com os próprios atores, como na abertura com Lindsay Lohan e Charlie Sheen, o longa não consegue superar a mais simples seleção de GIFs sobre causas de ambos. Outro fato, que abalado pelo imediatismo da web, expõe o humor da série ao ridículo. Não há nenhuma linha proclamada pelo elenco que já não tenha sido explorada por algum Tumblr, por exemplo. Exatamente esse último trecho dessa crítica acaba me levando para o último ponto desse vídeo, que é o porquê esses filmes acabaram desaparecendo, que é a internet. É isso, se a gente acabar juntando todas as características presentes nos filmes besterol, como, por exemplo, a sexualização de algumas piadas, a paródia que eram feitas dentro desses filmes, o tipo de humor usada com piadas de mau gosto, ou até piadas ruins e rápidas que só precisavam preencher uma parte do roteiro, ou talvez uma edição mais rápida, uma história sem pé nem cabeça, que você tem um meio principal ali, mas você só vai pro caralho e não segue essa porra de forma alguma. A gente tem os vídeos da internet como entretenimento utilizando todas essas características. Não tem como você entrar hoje no TikTok, no YouTube, em qualquer outra plataforma de vídeos, entrar na aba de vídeos, nem que seja vídeos rápidos ou vídeos longos, correr ali e acabar vendo vídeos de comédia que possuem exatamente essas mesmas características. Como eu disse agora há pouco, o Galo Frito fez isso durante muito tempo com a parte de paródias. Acaba que não tem mais por que fazer um investimento de milhões de dólares para rodar um filme como esse, chamar elenco, fazer roteiro, tudo isso, se você já tem esse tipo de entretenimento na sua mão o dia inteiro. E provavelmente, às vezes, de forma melhor do que acabariam fazendo com milhões de dólares. O cara com um filtro do Instagram vai fazer você rir tanto quanto aquilo. Acaba que não precisa mais de grandes produções para levar essas características do humor até você. Fala. Ô Marcelo, me empresta R$100. O quê? Já que a internet acabou encerrando esse tipo de filme, que seriam as comédias besterol, tudo que a indústria do cinema pode fazer agora é tentar fazer um filme, então, sobre as características da internet, né? Não tem como isso dar errado. Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se você puder, se inscreve aí no canal. Se você acabou curtindo esse vídeo, quer dizer, se você acabou gostando desse vídeo, curte ele aí embaixo, deixa um comentário ou alguma coisa. É muito bom ter vocês aqui no canal. Muito obrigado por assistir esse vídeo e valeu!